Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. A palavra dele vem, não volta vazia. Ele tem um alvo, ele tem algo a fazer. Deus não é Deus de perder tempo. Ele não desperdiça nada, né? Ele é o economista dos economistas. Ele entende muito de economia, ele não desperdiça nada. Aleluia, que o Senhor nos faça bons administradores do tempo de vida que Ele nos dá, para que a gente possa viver uma vida que verdadeiramente glorifique a Ele, em nome de Jesus. Amém. Então, sem perder tempo, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, é no Novo Testamento, João capítulo 16, versículo 8. Essa semana minha leitura bíblica foi intensa no livro de João. O Senhor falou muito ao meu coração e me mostrou muitas coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim em João 16, no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês ouvem muito eu falar isso, né? Nas orações também, né? Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tanto para mim a oração pessoal, como a gente, quando vai interceder, a gente usa essa palavra. Ela é poderosa, ela é uma ferramenta assim que não pode faltar, né, nas nossas orações. Amém. E aqui diz, né, quando ele, Jesus está falando, quando ele quem? O Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E na hora que Jesus estava falando isso, Jesus já estava para partir. E é claro que ninguém queria que Jesus fosse, mas ele falou, é bom que eu vá, vai ser melhor que eu vá. Por que que vai ser melhor que Jesus fosse? Se fosse aqui agora, a gente ia falar, não, Jesus, não vai, fica com a gente. Mas Jesus, na humanidade, ele não ia viver para sempre, né? Na humanidade, né? Como homem, né? E assim, Jesus havia limitações como um ser humano. Jesus só podia estar num lugar de cada vez, certo? Agora com o Espírito Santo não. Ele se tornou onipresente. O Espírito vem habitar dentro da gente, né? Para poder conectar, né? Fazer a conexão. Quando a gente fala assim, vem Espírito Santo, não é que ele está longe e ele vai vir neste lugar. Ele já está em nós, mas é que é preciso fazer o quê? A conexão. Ligar o nosso espírito, que nós já temos um espírito que Deus nos deu humano, né? Com o Espírito de Deus. Ligar para a gente poder compreender as coisas. Porque tem vezes que a gente escuta a palavra desconectado. Quando a gente ouve a palavra desconectado, não dá, gente. A gente não consegue compreender as coisas. A gente não alcança o entendimento. Por isso, a primeira coisa quando a gente vai ler a Bíblia é Espírito Santo de Deus. Fica aqui comigo. Senta aqui comigo, me ensina tudo que eu não estou entendendo, senão eu não vou entender, algo assim. E o Espírito Santo, ele está aqui, amém? Você crê nisso? O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para quê? Nós acabamos de ler, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ok? Aleluia! O Espírito Santo, como que ele vai fazer isso? O Espírito Santo, ele usa a pregação da palavra. É ele que usa. O pastor não vem aqui pregar o que ele quer. O mensageiro, né, aquele que vai pregar a palavra, tem que buscar do trono de Deus o que ele quer dizer. Para todos. Não dá pra gente fazer como quando a gente senta numa mesa, sukikirai, né? Gosto disso, não gosto disso, vou comer isso aqui eu vou deixar. Ele vem para poder servir para todos, inclusive a pessoa que está trazendo a mensagem, entende? Então, o Espírito Santo usa
a pregação da palavra, né, de Deus, a palavra é de Deus, para quê? Para nos convencer sobre tudo nas nossas necessidades, principalmente com relação à salvação e ao perdão, porque o perdão é uma coisa tão importante, né? A gente já tem pregado aqui sobre isso, ele é tão importante que a falta dele pode impedir de Deus responder nossas orações, né? Nós precisamos. Então, se nós somos seguidores de Cristo, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós para fazer uma coisa, gente. Um trabalho tremendo. Mas começa nessa coisa, é o mais importante, para nos convencer. Ele vem, ó, quando ele, o Espírito Santo, vier, é Jesus quem disse isso, tá? Não sou eu que estou querendo dizer assim, olha, você tem que acreditar nessa palavra. Se você é um seguidor de Cristo, você já crê, tá bom? Você já aceitou, né, Jesus, você já creu em Deus. Então é ele que está dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo. O mundo é todos que aceitarem ele, nem é todo mundo que aceita, né? Então isso é óbvio, tá bom? Então ele vem para poder convencer da necessidade de acertar as coisas com Deus. Porque nós somos assim, né? A gente no caminho, às vezes a gente está andando e a gente não percebe que a gente está se afastando. A gente, fez uma ofensa aqui, deixa isso aqui, logo vai passar. Magoou alguém ali, a gente fez um pecado aqui, a gente não perdoou ali, vai deixando aquelas coisinhas, quando você vê, são pequenas coisas que vai tirando você do rumo, de acertar o alvo, de alcançar o alvo. Aí quando você vê, você tá longe, tá frio, tá distante, tem que fazer o caminho de volta. Não é assim? A gente perde a direção. Mas com o Espírito Santo dentro, todo dia, você falando isso, João 16:8, Espírito Santo de Deus, me convence do meu pecado, me convence da justiça do Senhor e do juízo. Nós vamos ver hoje o que é isso, tá? Porque eu sei que eu oro muito isso, mas às vezes você não entende isso por completo. E então, quando nós estamos fazendo algo errado ou nos perdendo no caminho, o Espírito Santo, ele vem para falar conosco, através da palavra, através de um conselho vindo da palavra. Não é de achismo, é da palavra, tá? Então, é muito triste a gente ver pessoas vivendo afastadas de Deus, não é verdade? Não é triste? Às vezes você vê são pessoas tão lindas, nasceram com um propósito de vida, Deus tem um plano para cada vida, e as pessoas estão tão longe de Deus, e não querem ouvir de Deus, e não querem olhar para Deus, não querem. É triste, não é? Mas é muito triste, não é? Mas tem uma coisa que é mais triste ainda do que isso. Tem uma coisa mais triste do que isso, do que ver pessoas afastadas de Deus, pessoas no mundo, fora da igreja. É ver pessoas dentro da igreja, cristãos afastados de Deus. Uau, como que é isso? Como que pode? Eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. Como que eu posso estar distante do meu Deus? Se rebelando contra Ele. O quê? Pessoas que estão em guerra interior. A guerra é dentro delas. A confusão, o bombardeio é aqui. Guerra interior. E elas estão vivendo essas guerras, parece que esqueceram da existência do Espírito Santo. Esqueceram que Jesus disse que ele viria para convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu sei que na caminhada tem coisas que a gente se depara e fala, Deus, eu não consigo fazer isso.
Deus, eu não consigo parar com isso. Deus, eu tenho um pecado aqui que é quase que de estimação. Eu quero parar, mas não consigo. Deus, eu não consigo ter essa atitude que a sua palavra está me dizendo que eu tenho que ter. É nessa hora que nós temos que clamar por Ele. É nessa hora que nós temos que falar: Espírito Santo de Deus, socorre-me, me ajuda, me ensina. Eu preciso do Senhor, porque me mostra na palavra, me convence. Eu preciso ser convencido disso. Eu preciso vencer isso. Ele está aqui para isso. Ele é o seu treinador. Ele é o seu consolador, seu amigo, seu companheiro. Ele é fogo consumidor. Oh, glória! Então, por isso que eu digo que é muito mais triste do que ver fora. É ver dentro da igreja cristãos que estão se rebelando contra Deus, que está em guerra interior, que parece que esqueceram da existência do Consolador, do amigo, do companheiro, do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, ele cria dentro de nós um desejo interior de confessar o pecado a Deus e de buscar o perdão. A gente confessa o pecado a Deus, busca o perdão de Deus e muda o rumo. Muda de direção. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele está aqui para nos convencer hoje de algo. Porque Deus, ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. É ou não é? Sim. Né? É verdade. E a palavra, desde o início do ano de 2023, a palavra, ela tem vindo, né, do trono do Senhor. A palavra desse ano que foi direcionada, lembra? Aquela luz, veio aquele holofote espiritual mesmo, né? Muita luz. E o Senhor falou: eu vou iluminar, eu vou entrar no coração de vocês, e aquele que deixar, eu vou, né, olhar tudo dentro e vou deixar vocês joia, brilhando, resplandecendo da minha luz. E o Senhor nos mostrou as nossas vestes, né? Nós ministramos sobre vestes, sobre roupas espirituais, vestes espirituais. Ele falou da importância de manter elas limpas, de nós estarmos preparados, de buscar manter a nossa lamparina em ordem, né? Com o pavio trocado, com óleo suficiente nela todo dia, para a gente não ser pego despreparado. E Ele tem iluminado, Ele tem lançado luz nos lugares mais profundos do nosso coração. Eu sei que tem. Tem lançado na minha vida. Não é diferente com vocês? Eu sei que não. Eu diria que a palavra viva e poderosa tem sido enviada aos endereços certos. O Senhor tem enviado, Ele não erra. Ele nunca erra. Então Ele envia a palavra para o endereço certo, para o coração certo. A palavra-chave, base desse ministério aqui, alguém lembra? Qual é? Lembra, irmão? Qual que é? Isaías, capítulo 55, versículo 11. E diz assim, que assim, né, o Senhor fala no 10, que assim como cai a chuva e corre, né, e molha os rios, como cai a neve e molha a terra, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, antes fará o que me apraz. Esse foi o nosso chamado. Pregar a palavra com fé de que o Senhor envia, ela é semente, ela não vai voltar vazia. A palavra do Senhor que é aqui anunciada, se ela não fizer a obra pela qual ela veio, foi enviada, ela não volta para o Senhor. Ela volta de novo aqui para o púlpito. Até o Senhor fazer a obra. Até ela cumprir. Ela não volta lá vazia. Não volta.
E o nosso coração, ele tem sido essa terra, esse alvo desse amor de Deus, dessa promessa de Deus. O nosso coração, ele tem sido tocado pelas mãos do Deus vivo e todo-poderoso. Olha isso, que bênção! Que coisa maravilhosa! Mas para quê? Para quê que nós colocamos o nosso coração diante de Deus? Para que nós queremos que o Senhor toque? Para que Deus quer trabalhar no nosso coração dessa forma? Para nos tornar mais parecidos com Jesus. Todo dia. Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E também 1 Coríntios 11:1 fala assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Era o apóstolo Paulo falando. Vocês não conseguem imitar Cristo? Então, olha para mim. Me imita. Eu tinha um problema com essa palavra. Ai, era uma barreira para mim. Porque eu falava, não olha para mim não. Olha para Jesus. A gente, né? Mas não é bem isso. A Paulo, ele fazia tudo que... Não, o Espírito Santo de Deus convencia ele estava no caminho, fazendo o que era correto, do jeito correto. Então ele tinha essa convicção, tudo bem, você não consegue imitar, você está achando muito pesado imitar Jesus, então imita a mim, porque eu sou imitador dele. Se você me imitar, você vai estar imitando ele também, né? E aí Efésios 5:1 fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Gente, depois que cresce... demora, tem umas fases difíceis os filhos, mas quando as crianças são pequenas, gente, é muito bonitinho, né? Elas imitam a gente em tudo, né? O pai pode não ser até aquele bonito, assim, né? Ou não anda bonito, mas o filho tá lá imitando o pai. E o pai é o herói, é o meu pai. Ou então a mãe, né? As meninas começam a pegar nossas roupas, nossos sapatos, nossas coisas e quer se enfeitar toda igual a mãe, igual elas veem a mãe fazer. Então, o filho amado imita, seja imitadores de Deus, imita. Então, isso faz parte daquele pacote quando Deus nos chama para poder ter a imagem e semelhança dele. Então, isso significa que nós fomos feitos para nos parecermos com ele. E o Espírito Santo é o agente transformador. Ele é o que vem e que põe a mão em nós, que toca na nossa vida, que está aqui dentro de nós, conhece a gente mais do que nós mesmos. Ele vem para poder trabalhar, para poder nos transformar. A imagem, né? Mais semelhante a Cristo. Cada dia mais. E nos tornar imitador do Pai. Em espírito e em verdade. Não pode ser em falsidade. E em cada vez que nós estamos aqui reunidos para poder ouvir a mensagem do Senhor, nós somos expostos à luz da palavra. Essa palavra que eu acho tão linda, uma imagem, tem várias, né? Mas tem algumas que eu escolho assim, de vez em quando eu fico olhando no meu iPad. Eu gosto de colecionar imagens bíblicas lindas. E tem uma imagem assim tão linda que quando abre a Bíblia sai uma luz. É uma coisa linda e eu falo, Deus, eu me vejo, de verdade, eu me vejo quando eu abro a Bíblia ali, que eu sento na minha casa, quando eu abro, luz, vai iluminar minha vida, vai iluminar meu conhecimento, a minha mente. É muito maravilhoso isso. Isso não é pecado, viu, gente? Vocês podem imaginar, usa a criatividade de vocês e creiam, né, que isso é real. Então, cada vez que a gente se expõe aqui à pregação, à palavra de Deus, num culto ou na reunião de oração, gente, quarta-feira, 8 horas, é oração e tem sido uma bênção, não tem? Sim. Eu tenho sido muito edificada. E vocês? Algumas eu tô conseguindo subir pro YouTube, mas nem todas. Tem que acessar pelo Facebook mesmo, tá? Acessem lá, ouçam, porque o Senhor tem falado conosco muito, muito, Aleluia. Mais do que eu podia imaginar, tá? Ele tá fazendo coisas tremendas. Aleluia. Então essa porção de luz, né, ilumina a nossa vida. Mostra para nós onde estamos, quem somos, se a gente tá bem, se não tá, se a roupa tá suja, se tá rasgada, se precisa
reformar, ajeitar alguma coisinha, porque Ele quer que a gente seja igual a Jesus. Mas é uma pena, acontece algo aqui no nosso meio, e acontece em todos os lugares, tá? Isso não é consolo, porque realmente é uma pena que distrações, falta de vigilância, nos roubem as sementes que aqui são lançadas nesse momento tão iluminado, tão brilhante, tão sobrenatural. Porque isso aqui é uma reunião sobrenatural. Eu já falei isso e vou repetir. Você pensa que você está nesse lugar, mas nós não estamos nesse lugar. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos ali num lugar alto, seguro, cercados com muralha de fogo ao redor. Tem anjos aqui, ministradores aqui vivos, assim, cerca viva. Gente, eu tive uma visão uma vez, visão de olho aberto, na madrugada. Nós morávamos num apartamento, no Toyota Pato. Eu me lembro a posição, me lembro exatamente que eu tava assim, eu virei para esse lado assim, o lado da janela. Mas de repente eu senti que havia presença. Mas eu não fiquei com medo. E eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos, eu vi. Eram as vestes, porque eram muito grandes. Eu só vi a barra, né? As vestes esvoaçantes, assim, como se fosse véu. O véu, assim. Mas eram muitos, estavam ao redor da nossa cama, do nosso futon. E atrás das vestes passava vultos pretos, mas era numa velocidade, assim. Mas eu não tive medo. Eu tive imediatamente ali um discernimento. Eu não conhecia muito da palavra. Foi um tempo que Deus estava abrindo minha visão, meus olhos espirituais, literalmente, para ver o sobrenatural. E eu vi as vestes dos anjos e os demônios correndo, furiosos. Enquanto a gente dormia, eles queriam ali, aquela treva queria se apossar de nós. Mas os anjos do Senhor estavam verdadeiramente naquele lugar. Isso é real. Isso é verdadeiro. Então, nós não estamos nesse lugar. Você pode crer nisso. Não é porque eu falei e não é porque eu vi. É porque está escrito. Viu? A palavra de Deus garante. Glória a Deus. Então, é uma pena que distrações e falta de vigilância roubem de nós as sementes. E é uma pena que a correria, que a rotina, que o cansaço, né? Tire da gente um tempo de preparo para a gente receber mais. Você sabia que para a terra poder produzir determinadas coisas, ela precisa de descanso. Ela precisa ser preparada, ela precisa ser remexida, ela precisa ser amaciada. Tem coisa que vai ser melhor na terra dura. Tem coisa mas eu tô falando de terra, de verdade, tá? Tem coisa que a terra precisa estar muito macia, senão a semente não brota, né? Então é uma pena, né, que a falta de tempo da gente preparar o nosso coração. Porque você fala, não, mas eu não tenho nada para poder preparar, eu não tenho nada para poder fazer naquele lugar. Quando eu chego lá, já montaram o equipamento, já montaram aqui na frente, já colocaram as cadeiras, eu só tenho que sentar e ouvir. Não. Isso aqui acontece por você que está aí sentado. Nós já não falamos, já ensinamos isso aqui. Você é a parte importante. Quem está aqui na frente está trazendo a visão e a palavra que está no coração do Pai para você. Obrigada. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. E você acha que você pode chegar aqui de qualquer jeito e vai estar tudo bem? Não é assim. Você tem que preparar o seu coração. Você tem que preparar o seu físico. Gente, um dia eu passei uma vergonha tão grande. Foi uma vez. Uma
vez, hein? Na minha caminhada toda. Uma vez eu dormi. Fui num culto, eu tirei o dia, era num domingo. E nós íamos na igreja japonesa antiga, aqui de Moca, aquela mais antiga, as meninas eram pequenas. E eu sempre gostei de me envolver, de estar, né? E tinha uma reunião 6 horas da tarde, 1 hora, era uma reunião evangelística. Era assim, uma mesa grande, a missionária já de idade sentava, todo mundo sentava. Quem quisesse ouvir a palavra, ela pregava uma mensagem de 1 hora, tá? E depois tomava um chazinho. E sempre tinha uma florzinha no meio da mesa. E naquele domingo, era verão, eu fui pra piscina com uma amiga. Levei as crianças, a gente se divertiu o dia inteiro. Não, vamos embora, religiosa, né? Vamos embora, tem o culto, 6 horas, vamos embora. E fomos embora, e tomamos banho, e fomos para a reunião. Gente, nós acordamos, as duas, uma dormiu com a outra, assim. Nós só acordamos com alguém, assim, chamando a gente, porque já fazia uns 10 minutos que estava esperando a gente acordar. Já tinha acabado a reunião. Gente, pensa na vergonha. A vergonha dominou. E depois eu chorei. A gente riu muito, mas depois eu chorei tanto. Eu chorei tanto, eu pedi tanto perdão para Deus. Eu falei, Deus, nunca mais, nunca mais. Olha, vocês me desculpem, eu sei que vocês ficam muito cansados, mas não dorme no culto, não, pelo amor de Deus. Se prepara, toma uma vitamina, toma um café, toma alguma coisa, lava o rosto com água gelada, mas não dorme no culto, por favor. Não faz isso, isso rouba muita coisa da gente. Então se prepare, tem que se preparar. Tira a religiosidade que é fria, que é dura, que impede a semente de penetrar na terra do nosso coração. E se prepara. Antes de chegar aqui, você precisa ter orado. Você precisa vir com o coração, deixar o Espírito Santo fazer mogo-mogo. Apertar, falar com você. Deixar falar, Senhor, fale o que for. Eu vou ouvir o que tiver que ouvir. Eu quero que o Senhor age na minha vida. Eu preciso sair daqui convencido. É assim que a gente vem preparado. Tem que preparar o coração. Então é uma pena que o inimigo consiga entrar nas pequenas brechas, na nossa humanidade. A gente não consegue às vezes se ajustar e são pequenas brechas. Tira a nossa alegria, tira o nosso foco, ele rouba a nossa semente. A gente sai daqui, fala besteira. Então é uma pena. É uma pena que além de corações às vezes duros, o Senhor encontre ainda corações fechados. O que é o coração fechado? Eu quero mostrar na palavra o que aconteceu, um diálogo que Jesus teve, uma conversa difícil e muito dura com homens de coração fechado. Aqui, ainda no livro de João, no capítulo 8, gente, é fantástico esse capítulo 8 de João. Mas eu vou destacar, né? No capítulo 8 eu quero destacar o versículo 46 e 47. Aqui Jesus estava tendo assim uma conversa, ele estava tendo que validar quem ele era, ele estava tendo que falar contra a incredulidade de líderes judeus, então era algo muito difícil, muito duro. E a validade de testemunhar quem ele era, né? Falar quem ele era realmente e falar dos filhos de Abraão e os filhos do diabo. Então era uma batalha espiritual muito grande e era um assunto muito duro para pessoas que não estavam só com o coração duro, estavam fechados. Chegou nesse ponto aqui a conversa, ó. Depois vocês podem ler, mas vocês vão chegar nesse ponto e vocês vão entender. No 46 e 47. Jesus, né, estava tendo aquela conversa difícil, dura, aqueles homens de coração fechado. E aí ele fala assim: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Uau! Vocês não escutam porque não pertencem a Deus. Agora, você já pensou se eu chego aqui
E falo, por que você não me ouve, Nelson? Por que você não me ouve, Harumi? Ah, essa era uma pergunta retórica que Jesus estava fazendo. Sabe por que você não me ouve? Eu mesmo respondo, né? Porque aquele que pertence a Deus, ele ouve o que é de Deus. Ele obedece a Deus. Ele olha para Deus. Ele ama a Deus. Vocês não me ouvem? Porque vocês não pertencem a Deus. É pesado ou não é? Exato. Eu não iria dizer isso, mas a palavra está dizendo que Jesus fez isso. E tem uma coisa tão interessante com a palavra de Deus. A gente gosta de falar. Deus não faz acepção de pessoas. É lindo isso. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus é tão justo. Aqui, ó. O Espírito veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus é o juiz de toda a terra, do universo. Céus e terra. Né? O dono de tudo. Ele é justo. E é lindo. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele não faz acepção para nada e de ninguém. Seja para bem ou para mal. Entenderam isso? Não é porque você é filho dele que você vai ser poupado, porque existem leis espirituais e nós estamos debaixo, todo ser humano está debaixo dessas leis. Então, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É duro. Aí Joel 2,13 fala assim: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Ah, eu li isso aqui na quarta-feira. Rasguem o coração e não as vestes. Por que que o Senhor falou isso? Por que que Joel estava dizendo isso, profetizando? Porque havia um costume, né? O povo ficava triste, ou para mostrar tristeza, arrependimento, ou por luto, rasgava as roupas. Rasgava, tô triste. Jó fez isso, Davi fez isso. A Bíblia está cheia de relatos, né? Pessoas que rasgaram a roupa de tristeza, se arrependendo diante de Deus. E Deus, isso fazia parte da cultura, é costume. Mas Deus recebia bem, porque era um gesto, né? Deus não tinha problema com isso. Aliás, Ele não tem problema com isso. Mas Deus, né? Ele queria que aquilo fosse sincero. Não era só a pessoa ir fazer por um ritual. Ah, a pessoa morreu, nem conhecia. Ah, rasga. Né? Ou então fazer só por fazer. Ah, é costume. É costume, vamos fazer. Não, não é isso. O Senhor prefere que você rasgue o coração. Abra o coração. Não tenha seu coração fechado. Quando Jesus teve aquela conversa ali com aqueles homens do coração trancado, acorrentado, aprisionado pela religiosidade. O coração deles não estava aberto. Tudo que Jesus falava, eles combatiam. Tudo que Jesus ensinava, eles revidavam com a religiosidade. Duro, eles não queriam. Aí Jesus chegou nesse nível, nesse ponto. Olha, qual de vocês tem alguma coisa aqui que eu pequei? Sobre as leis, né, deles. Sobre as leis de vocês aí. Tem alguma coisa? Eu cometi algum pecado? Eu tô falando a verdade. Se eu tô falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Por quê? Aquele que pertence a Deus, ele ouve o que Deus diz. Mas vocês não ouvem, porque vocês não pertencem a Deus. E ali começou uma conversa pesada, tão pesada que Jesus teve que correr. Literalmente, Jesus teve que se esconder e fugir, porque senão eles queriam matar Jesus. Jesus falou para eles: vocês são filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo. Chegou nesse nível a conversa, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que sobre a acepção de pessoas, né? A acepção de pessoas é algo que não agrada ao coração do Senhor. Fazer isso é pecado. Deus não
faz acepção de pessoas. E a partir de hoje, gente, a partir de agora, já, você tem que entender uma coisa. Tudo isso aqui vai mudar a sua vida de oração, tá? Tudo que você lê na Bíblia, que envolve um nome, que envolve uma pessoa, tem a ver com você, tem a ver comigo. Tudo, absolutamente tudo, seja em casa de pessoas abençoadas ou amaldiçoadas, pessoas que conquistaram através do favor do Senhor, pessoas que perderam porque não tiveram o favor do Senhor. Absolutamente tudo. Causas de justiça, de injustiça, tudo que você vê aqui, pessoas envolvidas, se coloca dentro. A partir de agora, quando você for ler a Bíblia, coloca o seu nome nessa situação. Coloca lá, em vez de ler o rei fulano de tal foi pra guerra, coloca lá, Alice foi pra guerra. Vocês vão ver como que a palavra vai se revelar para vocês. E vocês vão ter uma compreensão maior daquilo que Deus quer trazer para vocês no dia a dia, né? Nós precisamos colocar na nossa mente que Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Deus não é injusto. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. O pecado, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado, ele faz separação entre nós e Deus. Você quer coisa pior do que isso? Ser separado de Deus? Jesus sofreu ao ponto de suar sangue. Quando ele sabia, gente, Jesus não suou porque ele estava com medo de ir para a cruz, porque ele estava com medo da dor, nada disso. Ele sabia, ele veio com uma missão, ele veio enviado de Deus, ele sabia que ele ia ter que passar por tudo aquilo ele mesmo, dialogando com os discípulos, ele falou, falou Pedro, cala a boca, Satanás, arreda de Satanás, né? Convém que eu passe, porque Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz. Mas ele falou, não, convém que eu faça todas essas coisas. O Filho do Homem veio para morrer, para entregar a sua vida, para poder fazer a vontade do Pai. Então Jesus sabia. Ele não foi isso, ele não teve medo, ele não fugiu, ele não se escondeu, nada disso. O pavor, o horror, o que dominou ali, o que doeu na carne, na alma de Jesus, foi quando ele já estava prestes a passar por aquilo. Ele sabia que haveria uma ruptura no relacionamento dele com o Pai, por causa do pecado. Isso fez ele sofrer demais. Então, isso tem que fazer a gente temer a Deus. Eu não posso viver longe de Deus. Eu não posso, ainda que o pecado tão de perto me rodeie, eu não posso ceder para ele, eu não posso perder para ele, eu não posso me render a ele, porque isso me separa de Deus. Separa. E quando separa de Deus, nossas orações não são ouvidas. Ele ouve, tá, gente? Que ele não é surdo, mas não responde. Ele vira o rosto. Ele não nos aprova. A cerca de proteção cai. Aí nós ficamos vulneráveis, prontos para o inimigo pegar a gente, fazer o que quiser com a gente. É lei no reino espiritual. Pecado afasta de Deus. Jesus sofreu por esse momento. Por esse momento. E isso também tem que fazer a gente pensar antes de fazer aquilo que desagrada a Deus. Quem é de Deus, obedece com prazer e com alegria e não demora. Isso é
o selo do novo nascimento. Quando nós aceitamos Jesus, né, esse dia a gente estava falando hoje também, né? Quando nós aceitamos a Jesus, havia um movimento, um avivamento muito grande. Glória a Deus por aquele avivamento. Glória a Deus porque esse avivamento está aqui hoje. A gente tem essa semente e ele está aqui hoje. Glória a Deus. Mas era assim, gente. Nós aceitamos a Jesus mais ou menos em abril, né, bem? Em maio já estavam falando do batismo e a gente já estava desesperado. A gente queria batizar. Aí marcaram para agosto, né? Só que não era só isso. Tudo que falava, a gente foi fazer o discipulado, né? E aprender, tem que dizimar. A gente aprendeu sobre oferta, sobre dízimo, vamos fazer. Vamos, não pode, tem que orar todo dia, vamos orar. Tem que ler palavra sempre, vamos ler. Tem que parar de mentir, né? Deus não gosta que mente, vamos parar de mentir. Mas era assim, não tinha assim, Deus não consigo, não. A luta nossa foi os vícios, né? Que são cadeias que precisavam ser quebradas. Uma Deus quebrou já logo de cara, que foi o vício do álcool. Porque esse ia interferir nos outros, com certeza. Porque o álcool tira a gente do normal, né? Então depois Deus quebrou a cadeia do vício do cigarro. E tantas outras coisas piores do que isso. Deus nos libertou. Mas a gente sempre se submeteu. E até hoje, se você foi em igrejas que no fim do culto chama, na frente eu tô lá. Não é porque é esposa do pastor, não é porque prega a palavra que eu não preciso daquela unção, daquele toque. Chamou para missões, estamos lá. Chamou para orar, chamou para receber o toque do Senhor, tô lá. Vocês saíram já comigo para várias igrejas, não foi? Chama, eu tô lá. Eu sou a primeira, eu fico esperando aquele momento de chamar, porque eu sou a primeira, eu levanto e vou. Porque eu quero, eu preciso. Essa busca tem que, assim, a gente não pode cansar disso, não pode ter vergonha disso. Eu sei que tem gente que olha e fala, nossa, mas a palavra hoje foi para poder arrepender do pecado, e ela tá lá, e daí? Deus é que me conhece. Eu quero receber, eu quero até por antecipação, já me perdoa pelo que eu vou pecar amanhã. Já pego a minha porção, não vou ficar sem ela. Não perde a oportunidade. Então, quem é de Deus, a gente não tinha resistência, né? Para obedecer a Deus. Chamavam, então a gente aprendia, é agora, é já, é pra já. Não, amanhã não dá pra fazer hoje? Não dá pra fazer agora? Né? Era assim, aleluia. E Jesus disse em João 4,34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Há uma obra para ser concluída. Há uma missão para ser cumprida. Mas nós temos que obedecer. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que ser obedientes. Há prazer na obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não existe falar que ama Deus, que quer, que gosta, sem se submeter à obediência. É preciso se submeter e obedecer ao Senhor. Salmo 55:19 diz assim. Não precisa abrir, gente. Depois vocês assistem de novo a pregação. Porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Aqui o salmista estava falando de pessoas que se recusavam a deixar Deus trabalhar no coração. O coração que não deixa Deus tocar não tem mudança. A mudança, gente, é sinal da verdadeira conversão. A obediência é sinal da verdadeira conversão. É a prova, né? A prova verdadeira, irrefutável de que a pessoa nasceu de novo mesmo para Deus. Precisa ser obediente. Obedecer com prazer e com alegria. A obediência não pode ser, não quero, mas vou. Isso é rasgar a roupa, entendeu?
Você está só rasgando a roupa. Você está só fazendo o sacrifício. Mas o coração não está sendo exposto para Deus. Por isso que ele diz, não tenho prazer que vocês rasguem as vestes. Eu quero o coração quebrantado, contrito. Eu quero o coração aberto. Eu não quero coração fechado. Coração fechado não ouve, se recusa a ouvir a Deus. Tá passando muito do tempo? Não, né? Tá bom aí? Glória a Deus, aleluia, né? Vamos continuar. Porque o Senhor quer falar conosco nessa noite sobre isso. Coração aberto e coração fechado. Coração fechado, você fica escolhendo as pessoas. Coração aberto, você ouve a Deus, independente da pessoa. Independente se a pessoa tem o seu jeito, os seus trejeitos, ou se a pessoa é quietinha. Se a pessoa fala grosso ou fala fino. Não importa. Independe de nós. Vai além. Porque é a palavra de Deus. Então o coração aberto, ele aceita o conselho. Ai, meu Deus, como eu amo isso. Coração fechado, Senhor, não permita que o meu coração se feche para o Senhor. Não. O coração aberto, ele deixa o Espírito Santo tocar, ainda que doa. Ai, irmãos, eu passei já por um trabalhar tão duro, tão difícil nessa caminhada. Mas eu ia gemendo, chorando. Mas eu falava, Deus, não vou olhar para as pessoas, eu vou olhar para o Senhor. E ainda que seja doloroso, ainda que tenha dores, ainda que eu chore, põe a tua mão na minha vida. Me quebra, me faz de novo, mas me enche do teu espírito. Eu quero ser esse vaso. Eu quero ter um coração quebrantado, contrito. Não importa. Dentro de igreja, gente, quando tem muita gente, com pouca gente, a gente já tem problema. Quando tem muita gente, é muito problema. E a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. Não tivemos muita instrução para lidar. E houve algumas batidas, né? Assim que machucou muita gente. Foi um pedaço de gente para todo lado. Mas Jesus saiu catando todo mundo, glória a Deus. Nós sobrevivemos, aleluia. Mas é coisas do tipo, se você ri, implica com seu sorriso. Se você chora, nossa, como chora. A pessoa é seca, entendeu? A pessoa não chora, a pessoa tem coração lacrado, fechado. Eu choro mesmo, eu amo chorar para Deus. Só que teve um dia que eu ouvi, aquilo doeu tanto que eu falei, eu não vou chorar mais. E comecei a não chorar mais, eu segurava. Irmãos, aquilo me secou. De um jeito. Eu falei, não, eu não tenho vida com Deus assim. Não é isso. E o Senhor falou comigo, eu amo quando você chora para mim. Eu colho as suas lágrimas. Eu conheço cada uma delas. Não olhe para o que as pessoas... Não pense. Deixa essa guerra interna na sua cabeça te dominar. Não deixa. Porque as pessoas podem falar o que for. Você faz para mim. Você sorri para mim. Você chora para mim. Você se prostra para mim. É comigo. Olha para mim. Foi assim. E foi olhando para Ele que eu ia. Enfrentava meus desafios, foi olhando para Ele que eu caminhei sobre as águas, foi olhando para Ele que eu cheguei até aqui. Glória a Deus. Aleluia! Isso mesmo, vamos glorificar a Deus, porque se Ele fez comigo, aí é que está. Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz com você também. Se você tiver algum nível de dificuldade nessa área, o Espírito Santo te ajuda, assim como Ele me ajudou. Ele te ensina como Ele continua me ensinando até hoje. Até hoje. Vocês pensam que é todo dia que nós chegamos aqui para poder ministrar que a gente tá bem? Não. Mas nós temos um chamado, uma missão, e nós sabemos que nesse altar tem cura. Nós somos restaurados aqui. Aleluia. Aleluia. Nós somos restaurados aqui. Nós somos sarados aqui. Nós somos libertos aqui. Eu abro o meu coração para que o Senhor fale comigo aqui. Aleluia. Glória
Glória a Deus. Queridos, a pior maldição que pode ter é você estar longe de Deus. Você quer saber o que é maldição? Você abre a Bíblia em Deuteronômio 28 e do versículo 15 até o 68, você vai ter ali a lista de maldição. E você não está fora dela se não obedecer a Deus. Então, obedecer a Deus é o que nós precisamos. Obediência. Como obediência ao pastor? Também. Porque ele é aquele que Deus levantou, é o anjo da igreja que conduz a gente, né? Que fala vai, faz, não faz. A gente tem que se submeter. Mas a obediência aqui, ó. Se o seu pastor tiver aí com ideias próprias, falando coisa que é da cabeça dele, vai orar por ele. Primeiro, né? Se ele não tomar jeito, aí você sai fora. Porque é fria, né? É perdição, é inferno. Mas aqui, ó, o conselho, a palavra, obediência, submissão. Obediência. Obediência. Longe de Deus, jamais. Longe do Senhor. É a pior maldição. Pecado afasta de Deus. Não obedecer, afasta. Corta a sua comunhão. Obedeça. 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 Abre o seu coração. Porque o Senhor quer trabalhar nos nossos corações. Eu vou pedir para Amanda tocar 2 louvores. Um é de entrega. E o outro é depois que... Agora, espera só um pouquinho. Depois que você entregar, você vai deixar o Espírito Santo colocar a mão no seu coração. E vai se comprometer com o Senhor. Se comprometa com Ele, não é comigo. Se comprometa com Ele, com o chamado dEle, com o amor dEle, com a fidelidade dEle com você. Fala, Senhor, eu não quero ter um coração fechado. Eu não quero ter um coração que não te ouve. Eu não quero ter um coração que não te obedece. Olha, tem 2 coisas que eu escuto muito. Ouça isso como um conselho de Deus, tá bom? Porque se vocês ouvirem como um conselho, vocês vão ficar com raiva de mim. Não pode, tá? Tem 2 coisas que eu escuto muito. Ai, Jesus, acho que eu vou falar isso e sair correndo. Eu vou fazer igual Jesus lá fez com eles. Eu vou sair correndo. Mas eu escuto muito assim. Deus sabe de todas as coisas. Acho que eu não vou falar outra, não. Vou parar por aqui. Então, Deus sabe de todas as coisas. Eu escuto muito isso. Sim, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não concorda com todas as coisas. Ah, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe que eu sou difícil. Ele sabe que meu coração é duro. Ah, Ele sabe. Ele sabe. Mas Ele não quer que seu coração continue assim. Ele mandou o Espírito dele para fazer uma missão e Ele não veio para poder perder tempo. Ele não pode estar nesse templo à toa, sem você deixar Ele trabalhar. Ah, mas Deus sabe como eu sou. Deus conhece. Deus conhece. Mas não quer que permaneça dessa forma. Então, antes de dizer isso, abre o seu coração para ouvir o conselho do Senhor. Antes de dizer essa frasezinha que a gente gosta, Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe. Deus conhece suas limitações, suas dificuldades. Mas Ele não quer que você permaneça assim. Ele quer fazer você ser tirado, né, daquele monturo. Ele quer te erguer, Ele quer fazer você voar, Ele quer te lançar. Ele quer te usar. Ele quer te capacitar. Mas com o coração fechado, isso não vai rolar. Não vai fluir. Então deixa Deus, entrega, faz esse compromisso com Ele, entrega o seu coração para Ele. E deixa Ele operar, deixa Ele agir.
Seja convencido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, não precisa apagar a luz, não. Pode deixar a luz acesa. Aleluia. Eu hoje vou fazer uma coisa que eu já não faço faz tempo. Eu quero chamar você que ouviu a mensagem e sentiu, e ouviu, sentiu não, sente nada. Você ouviu a voz do Senhor falando com você, falando, olha, né? Eu quero tocar no seu coração. Seu coração tá duro, eu quero amolecer. Olha, eu quero fazer uma obra no teu coração para te preparar para coisas melhores. 2024, gente, vocês não sabem o que Deus vai fazer em 2024. 2024 tá chegando, a virada de ano. Eu preciso que vocês tenham um coração obediente. Eu quero fazer coisas grandes na sua vida. Mas com esse coração, com essa falta de disposição de obedecer, não dá. Se você ouviu, eu quero convidar você a ficar de pé e vir à frente. Opa, pode se ajoelhar, pode ficar como você quiser. Eu vou me ajoelhar, porque eu ouvi Deus falando comigo. E eu quero, vamos cantar, vamos ouvir essas orações, vamos entregar e vamos deixar Ele tocar em nós. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eu fiquei com medo de vocês me caçarem, mas eu preciso ter medo é do Senhor. Temer ao Senhor, aquele que entrega a mensagem. E por isso eu vou falar outra coisa que a gente fala muito. É assim, quando a gente está diante de alguma coisa que já foi muito difícil pra gente, e às vezes a gente vê que vai ser momentos de desafio, é difícil, a gente fala assim, bom, se for da vontade de Deus, se Deus quiser que realmente a gente faça isso, não é errado quando a gente está pedindo a confirmação, mas quando Deus já deu a resposta, Ele já enviou a palavra falando vai. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é igreja. Então não fique esperando Deus dar resposta daquilo que Ele já mandou. Deus já mandou. Se for da vontade de Deus. Você fica falando isso, sendo que Deus já mandou. Então vamos parar com isso, em nome de Jesus. O recado está dado. Deus abençoe a todos, que vocês façam uma boa missão com um novo coração, em nome de Jesus, amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor, aplaude o Senhor, porque Ele é alegre, Ele é feliz, o Senhor está aqui, Ele é digno, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh Deus, sai correndo agora, tchau.